Hoje eu vou te revelar o lado oculto da política. O que o povo não sabe, mas a espiritualidade sabe. O que a massa não percebe, por isso é manipulada, e os líderes não te contam. Então assista esse vídeo até o final, porque o véu será rasgado. Olá, queridos, eu sou o Matheus Amorim, seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E se você quer ter acesso a conhecimentos que libertam sua mente e te dá o poder de resolver sua vida, já aperta aqui no joinha, se inscreve aqui no canal, toca no sininho para você nunca mais ser enganado pelos políticos. Hoje nós vamos falar sobre o lado oculto da política, aquilo que a massa não sabe e por causa disso ela é manipulada. E talvez você esteja sendo manipulado e ainda não sabe. O que eu vou te explicar aqui, se for usado da maneira correta, pode dar a vitória para qualquer candidato ou pode desmascarar facilmente qualquer candidato. O intuito é gerar para você consciência para que você não seja manipulado e decida por si mesmo após ouvir o discurso do seu candidato na televisão e na internet. E, além da minha formação em publicidade e propaganda para basear o conhecimento que eu vou trazer aqui hoje para você, boa parte do que eu vou falar já foi explicado pelo psicanalista Freud no livro A Psicologia das Massas e também foi explicado pelo Edward Bernays no livro chamado A Engenharia do Consentimento, que foi publicado em 1947. É um excelente livro, eu recomendo para todo mundo que leia. Quando você lê esse livro, você percebe que ele aplica tanto para política, quanto para vendas, quanto para a área pessoal. Porque se trata do inconsciente do ser humano. E, um pouco mais à frente, o querido Hélio Couto também abordou o assunto da política no livro Marketing e Arquétipos. Então, caso você queira aprofundar no que eu vou te passar aqui, basta você ler algum desses 3 livros que eu te disse, porque eu recomendo, tá bom? Lembrando também que eu não tenho nenhum envolvimento com político ou com algum candidato. Este vídeo é sobre o jogo que existe por trás da política, independente de qual seja o candidato. Todos eles fazem isso por trás, ou pelo menos fingem que não sabe que isso é feito. Muito possivelmente o líder que toma conta da campanha, do escalão lá em cima, faz isso em nome dele, caso ele alega que não saiba. Mas normalmente, quase todo político de carteirinha sabe disso. O que eu vou te entregar é o conhecimento por trás da política. E você vai decidir o que você vai fazer com esse conhecimento. E se você, por acaso, ainda não sabe, política não é um jogo de propostas e de ter o melhor candidato, mas sim é um jogo daquele que manipula melhor o cenário político a favor dele. Veja bem, o que é a verdadeira política? É simplesmente um cérebro humano conversando com muitos outros cérebros humanos. Ponto. O cérebro é a nossa ferramenta de interpretação do mundo. Os nossos sentidos, como a visão e a audição, captam a mensagem e o nosso cérebro, ele decodifica isso conforme o nosso programa mental, conforme essa mensagem chegou para a gente. E por se tratar de um cérebro conversando com muitos outros cérebros, aquele que conhece melhor o cérebro domina a narrativa. Porque apenas é um jogo de convencimento. Vence o candidato que manipular melhor esse jogo da política.
Por isso, esqueça o que te disseram sobre o mais popular ganhar. A guerra política sempre foi sobre aquele que manipula o cenário do jogo melhor a favor dele mesmo. Durante anos, a gente viu inúmeras figuras sem qualquer preparo de gestão para cuidar do povo chegar no poder político, apenas por ter defendido algum movimento público ou contado alguma história emocionante que conectou com os eleitores e, por isso, ganhou os votos. E pela massa se conectar com a historinha do candidato, o eleitorado acaba votando nele sem qualquer análise prévia do que vai ser feito. E isso só acontece porque nós temos um povo que, durante anos, foi sabotado no direito de estudar, sabotado em ter trabalho de qualidade ou empreender e sabotado com a sua moradia, conforme está escrito na Constituição. Afinal, para os políticos, um chimpanzé funcional é muito melhor do que um ser humano pensante, não é mesmo? Porque se o ser começa a ter profundidade no pensar, o domínio que os políticos exercem sobre as pessoas vai por água abaixo. Então, o meu papel aqui com esse vídeo é revelar as artimanhas que os candidatos utilizam para te roubarem o direito de pensar por si mesmo, porque eles tacam em você tudo que eu vou te mostrar e te revelar aqui. Então, você vai tomar essa pílula e vai conseguir decidir por si mesmo. A primeira coisa que acontece no lado oculto da política é o que se chamou de guerra da desconstrução, que é a destruição da imagem do oponente nas eleições a qualquer custo. Ou seja, você pega a imagem do seu oponente, atribui a ele coisas que geram revolta no seu eleitorado e fica martelando naquilo para acabar com ele. Por exemplo, na eleição de São Paulo, que está acontecendo, o candidato A chama o candidato B de cheirador de farinha e o candidato B chama o candidato A de estelionatário, picareta e ainda chama de ladrão de aposentadoria de idoso. Por que que eles colocam tanta ênfase um contra o outro? Para construir no inconsciente coletivo a maldade entre um dos candidatos. Então, o B constrói a maldade no A e o A tenta construir a maldade no B. Um jogo de queimar a credibilidade um do outro para que o candidato perca no inconsciente coletivo da massa. O que esses candidatos estão fazendo? Eles estão, a grosso modo, tentando a todo custo destruir a credibilidade um do outro. Porque na política, o que ganha é aquele que permanece com a maior credibilidade, o salvador intocável, aquele que tem um histórico, tudo construído, tá, gente? Você já percebeu no Instagram de todos os candidatos que tem propagandas sombrias, tenebrosas, de acusações, imputando suposto crime à honra do outro oponente, do candidato à política? Pois então, você pode conferir isso que eu estou falando. Tudo isso é feito de propósito, sendo verdade ou não sendo verdade. Na política, o que importa é a destruição do candidato, associando ele a fatos ruins. Tanto que, se você quiser destruir um candidato imediatamente, basta atribuir a ele um crime hediondo contra uma criança, por exemplo. Você sabe do que eu estou falando, né? Um crime hediondo contra uma criança. Porque que ser humano, em sã consciência, vai votar numa pessoa que faz um crime contra uma criança? Pois é. Até que o candidato consiga provar que é inocente, o estrago já foi feito. Eu estou te dando esse exemplo mais forte para você entender como esse jogo funciona. Imputa para cá e imputa para lá. Queima daqui, queima de lá. É um jogo. Qual credibilidade vai sustentar por mais tempo? Outra técnica política
oculta, que é muito usada, é o storytelling. O candidato começa a contar historinhas para poder criar conexão emocional no cérebro da pessoa que está ouvindo e tornar a mensagem que ele está falando mais memorável, lembrável. Um exemplo comum é um político compartilhar uma história de superação pessoal ou uma história de superação que ele foi o eleito para resolver aquilo, como uma ajuda humanitária na África, por exemplo, no Nordeste, ou contar sobre uma experiência que mostra os desafios que foi enfrentado por ele venceu e que a massa ainda está enfrentando, como, por exemplo, não ter uma casa própria. Aí o candidato, a todo custo, promete que vai dar a casa própria. Ou seja, ele fala isso em favor das pessoas, mesmo que ele vá dar ou mesmo que ele vá invadir a casa. Indiferente. O importante é que se coloque uma história emocional dentro da cabeça da pessoa para se tornar memorável. Isso tudo é arquetípico, ok? Os arquétipos que o Jung decifrou e tratou no seu livro. A Marvel, por exemplo, usa nos seus filmes o storytelling há dezenas e dezenas de anos para conseguir ter sucesso na bilheteria de filme, que é a mesma coisa que os políticos fazem. Eles entram nessa energia do herói. O candidato vai lá, começa a vivenciar a jornada do herói. E qual que é essa jornada? O candidato saiu do seu estado de vida confortável, comum, ou no seu estado de glória, né? E se sacrificou indo para a política para poder ajudar o povo, porque entende o povo. Aí no meio do caminho, o que acontece com esse candidato? Ele é perseguido e depois passa por provações e parece que não vai vencer, porque o oponente está tentando derrubar. Mas aí ele está com o povo, então o povo se emociona e tem que manter a fé no herói, manter a fé nele. Aí acontece um fato ainda mais forte com ele, mas ele resiste, não abaixa a cabeça para nenhum candidato, porque ele é o herói. E qual que é o fim disso? A vitória do herói. Tanto da esquerda quanto da direita. Isso aqui não é alusão a nenhum candidato. Ambos candidatos estão sobre a mesma energia, fazendo a mesma coisa com o povo. Então, quanto mais perseguição um candidato que está na jornada do herói tiver, melhor vai ser para ele. Desde que ele consiga reverter isso a favor dele. Ou seja, para que não seja minado, destruído a credibilidade dele. Compreende? Então, todos que manipulam a história do herói a seu favor, no final sempre se dão bem. Por exemplo, Rei Arthur, Hércules, Davi e qualquer outro personagem que sai em defesa do seu povo. Compreende? E que sai em defesa do seu povo. Ele tem grandes chances de se dar bem, porque o povo é conectado em histórias de superação. Porque o povo tem que se superar o tempo inteiro nos desafios, nos problemas. Isso é comum aqui no planeta Terra. É por isso que os programas de domingo que tem na televisão, aparecem aquelas histórias de superação e tem música emotiva de fundo e tem choro e tem... Sempre tem um herói principal ali, né, naquela cena ali, né, e olha como eu sou bom e toma carro e não sei o que, eu vou... Entendeu? A famosa família brasileira sofrida. Por que tem isso? Porque isso conecta com a emoção das pessoas e da audiência. Então, além do ataque à credibilidade ao oponente político, o candidato agora ele ainda conta com historinhas que validam a si mesmo como a melhor opção para ser escolhido pelo povo. Vale deixar claro que, novamente, que isso é feito tanto pela direita quanto pela esquerda. O tempo todo. Pega a campanha do A e a campanha do B e cruza as informações. Analisa. Eu estou te dando um mapa. Vai lá e confere o que eu estou falando.
Todos os dois principais oponentes de qualquer eleição, a nível municipal, São Paulo, a nível presidencial, tanto faz. Todos os dois oponentes principais em qualquer eleição estão vivenciando esse arquétipo do herói. E sempre vai vencer aquele que manipular melhor o jogo, a história, a favor dele mesmo. E não para por aí. Eles também utilizam uma outra técnica, que inclusive não é tão conhecida, ela se chama framing. Essa técnica ela consiste em destacar o tempo inteiro as próprias qualidades e exaltar os defeitos do outro candidato. Então, se o candidato tem um copo, por exemplo, de erro, o oponente vai lá e transforma isso numa piscina gigantesca de erro e bate em cima disso o máximo possível para a massa que está acompanhando julgar como ruim o candidato, mesmo que seja apenas um copo. Quem é perfeito? Mas nós vivemos numa cultura de ataque e pedrada, né? Pois é. E se o candidato que está atacando o candidato do copo tem um outro copinho, só que agora o copinho dele é de qualidade, ele transforma esse copinho numa piscina gigantesca de qualidade. Compreende? Então, exalta o defeito do outro e enaltece as suas qualidades, para provar o quanto você é melhor do que o outro, mesmo que não seja verdade. Eu não sei, gente, quando teve nesse país uma eleição que o compromisso era a ética e a verdade. Acredito que isso nunca tenha existido nesse país. Tá? É o nosso povo fazer o quê? Mas, seguindo, tem também uma outra técnica, por sinal, essa é muito usada e graças a Deus ela é bem conhecida, né? Porque aí quanto mais gente sabe, menos gente cai nisso, né? Essa técnica é a polarização, onde se divide o público em dois lados opostos e começa a reforçar a lealdade que o determinado lado tem com aquele povo que vota naquele lado. Ou seja, quem é de direita só fala aqueles mesmos discursos, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas idolatram um homem que foi condicionado por um sistema e fez dele um bloco de manipulação. São só bonecos. É um grande teatro, gente. Eu tenho que me limitar a falar determinadas coisas para que meu trabalho não termine, para que eu não fique sendo perseguido a troco de nada. Mas a consciência tem que ser passada. Então, divide o povo na esquerda e na direita, e o da esquerda, além de fazer tudo isso que eu te falei contra o da direita, vai lá e fica causando mais polarização ainda. E o da direita, a mesma coisa, falando contra a esquerda e causando mais polarização ainda. Aí cria aquela narrativa de somos nós contra eles, eles são a maldade, nós somos a luz. E aí se coloca, normalmente, né, como o defensor do povo. E os seus adversários são inimigos. Compreende? E eles quem têm os valores populares. Eles quem entende o povo. E aí, você já viu, né? Tá instalado a divisão de um povo. Um povo dividido não prospera. Se não há unidade, sabendo que todos nós somos um, não vai para frente. Não tem nação que resiste. Entende? Eles geram a divisão do povo como se todos nós não fôssemos seres espirituais usando um corpo físico aqui na Terra. Não faz sentido nenhum dividir um povo, gente. Só traz mazela, escassez, pobreza, divisão entre famílias. Você viu o que aconteceu na última eleição presidencial? Pois então, inclusive as duas últimas eleições presidenciais é uma grande jornada do herói, né? Um leva uma facada e o povo, ah! O outro sai da cadeia e o povo, ah! Compreende? Ou seja, isso tudo faz parte da jornada do herói, tanto as duas questões.
Isso tudo reforça o padrão deles mesmos. Compreende? Independente se é esquerda ou direita, ambos estão vivenciando essa jornada. E eles botam as pessoas dentro dessa onda, dessa energia. Vai dizer que você não deixa de assistir um programa de televisão, uma Netflix, para poder ver um debate político. Ou para ficar no Instagram, vendo ali o Instagram do fulano, porque aquela energia te puxa. É energia. Então, dividir um povo não é sábio, tá? Eles geram essa divisão e esquece que todos somos iguais, seres espirituais, usando um corpo físico para aprender. Todos nós cagamos, mijamos, comemos, dormimos. Todos estão dentro de um corpo e, portanto, sob as mesmas condições físicas impostas pelo corpo. A espiritualidade não apoia de maneira nenhuma a divisão de um povo, gente. Não apoia. Do outro lado, no plano espiritual, por parte da luz, não existe essa divisão. Inclusive, os da luz até ajudam os que ainda estão praticando a maldade. Eles não ficam, você vota nisso, você aquilo, você é isso, você é raça tal, cabelo tal, e vota em tal. Não tem isso, não existe. Você é religião tal e religião tal. Não existe isso. Porque aqui está até polarizando as religiões também, né? Tá virando a bola, né? O negócio, a bola de neve. Essa técnica de dividir para conquistar é o cúmulo da ignorância de quem se permite cair nesse discurso igual um patinho. Tá vendo outro arquétipo? Patinho, que é facilmente mastigável, qualquer presa captura, não dá conta de voar significativamente, igual a galinha também, né? Não é uma águia. A águia devora patinho. Entende o simbolismo que também é usado nos grandes países de primeiro mundo? Aqui no Brasil o símbolo é um papagaio, né? Um repetidor, né? Um símbolo fraco, fálico. Aí você já viu, né? Uma arara lá, aquele personagem verde, né? Então é complicado. Então um povo levado por um simbolismo fraco, povo dividido, fica difícil, né? E todos esses discursos, tudo isso funciona por quê? Porque são cérebros conversando com outros cérebros. Então aquele que manipula melhor a interpretação do cérebro do eleitor ganha o apoio do eleitor. Se você ir na rede social do candidato A e do candidato B e ver as postagens e ler lá os comentários, você vai ver exatamente essas coisas que eu estou descrevendo aqui para você. Essas técnicas são usadas assim há muitos e muitos anos, isso não é novidade, mas a massa ainda não entende isso e continua caindo nisso. Aí fica, nós contra eles, tá. Talvez você que me assista aqui, né, que conhece meu trabalho, você já conhece alguma dessas técnicas que eu disse, mas para a massa do país, ela não conhece. Quisera eu que esse vídeo aqui chegasse ao máximo possível de pessoas para trazer luz para essas consciências. Inclusive, fica aqui o meu apelo. Compartilhe esse vídeo no story do seu Instagram, nos grupos do WhatsApp, aquela pessoa que você gosta, aquele amigo, porque mais e mais pessoas precisam ser libertas da manipulação que estão sofrendo e realmente votar porque analisou o candidato e não porque foi manipulada a escolher o candidato. Em instâncias espirituais, de espíritos mais evoluídos, superiores, um espírito qualquer que tente fazer alguma dessas técnicas na política que eu descrevi aqui, sabe o que acontece? Ele é simplesmente ignorado. Por quê? Porque em instâncias superiores, os espíritos têm conhecimento disso e não é manipulado mais por algo assim. Por isso eu estou fazendo um vídeo desse jeito, para que quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja e comece a analisar além dos filtros manipuladores que os candidatos colocam, porque todos os dois candidatos principais querem ganhar, todos os 3, 4 candidatos principais querem ganhar, então vão fazer de tudo. O ego quer porque quer. Eu estou dizendo
que o candidato A é ruim e o candidato B é bom? Não estou dizendo isso, antes que saiam por aí falando. Todos os candidatos têm família, eles são uma parte da centelha divina, eles são parte de Deus e nenhum deles merece ser estraçalhado pelo povo. O que merecem é simplesmente ser ignorado quando eles fizeram a manipulação assim como você. Compreende? Conforme eu te disse, que os espíritos superiores fazem. Ô fulano, eu entendo as suas intenções usando esse discurso, mas o que você pode responder para um cara desse? Eu entendo suas intenções com esse discurso, mas comigo isso não vai colar, porque eu sei como funciona o jogo por trás da política. Então, por gentileza, me dê o meu espaço que eu vou analisar o seu histórico e as suas propostas para ver qual se encaixa melhor com a minha visão de vida. Ou seja, você está respeitando o seu próprio livre-arbítrio e respeitando o candidato também. Essa é uma excelente forma de você julgar a si mesmo quando acontecer um fato assim. Quando você vê uma coisa na rede social do Beltrano, do fulano. É assim que se decide numa democracia. E não é baseado nas emoções, na militância, seja ela qual for, e nesse afobamento todo do nós contra eles, eles contra nós. Compreende? Contra nós quem? Contra eles quem? Seu irmão? Porque todos somos irmãos perante Deus. Aquele que destrói o seu irmão está destruindo a si mesmo, porque nós somos feitos da mesma matéria. Átomos. Viemos da mesma mãe, do mesmo pai, Deus. Compreende? A fonte criadora. O choro do meu irmão é o meu choro no futuro. Por isso, gente, não compensa entrar nessas técnicas políticas que eu disse. Não compensa você cair nessas técnicas políticas. Sejam racionais, sejam sábios, não caiam nesses discursos. Analise o histórico, veja as propostas e ouça a sua intuição, porque é nela que mora a sabedoria. Não deixe isso acontecer com você. Use a sua intuição, que ela é a sua sabedoria. Combinado? Bem, comenta aqui embaixo, por gentileza, qual a sua opinião política, porque toda pessoa é importante. Eu te vejo em breve.